Vamos começar aí mais um vídeo e te convido agora para aprender mais um pouco de Excel. Vamos lá. Primeiramente, estamos aqui nessa planilha e nessa planilha aqui nós temos algumas informações compiladas de forma a ser utilizada conforme ao seu critério, né? E a gente vai verificar aqui pelo menos umas 5 funções do Excel e a gente vai testando cada uma delas, né? E vamos lá. Função soma. Função soma, eu vou dar um pouco de zoom aqui, vai aparecer aqui um pouquinho na tela, vou ajustar a coluna para aparecer aqui os valores. Vocês vão estar acompanhando aí. Esses valores aqui são fictícios, data fictícia e nomes fictícios. Porém, a função é a função verdadeira e é uma função que todos utilizam em diversas situações na planilha. O nome da função que vou chamar aqui é igual soma, abre parênteses, e aí eu vou colocar aqui, identificar na planilha qual o intervalo que eu quero trazer a soma para o meu comando aqui. Eu vou selecionar aqui, por exemplo, na coluna F, até aqui, ó, da linha 7 até 23. Vou fechar o parênteses e apertar o Enter. Automaticamente já vem a soma de todos esses valores que estão aqui na tela, vocês estão visualizando. Essa foi a função utilizada aqui em total geral. Você vai verificar que essa função aqui pode ser utilizada em diversos momentos, tá? Eu aqui utilizei para somar os valores desta coluna, tá? Mas se eu quisesse também utilizar para uma parte ou uma célula ou outra, também poderia. Vamos ver aqui só para você exemplificar aqui na tela. Eu vou trazer aqui, por exemplo, igual soma, e vou somar aqui duas células. Vou chamar aqui F8, 2 pontos, e F9. Vou dar o Enter e vai me trazer aqui o valor dessa célula. Feito isso, agora a gente vai passar para outra planilha. Vocês estão verificando aqui, ó, aqui embaixo eu coloquei aqui o nome dessa planilha, chamei de função soma. E eu vou alterar aqui, por exemplo, exemplo de soma. E você está verificando ali, vou apertar o Enter, automaticamente aqui já gravou. E agora eu vou passar para uma segunda etapa. Vamos lá. Dando sequência, ó, função agora conte valores. A gente verificou ali na tela anterior que eu somei todos os valores, só que agora eu quero saber, mediante a diversos pedidos, né, a quantidade de pedidos que tem nessa planilha, nessa tabela. Você pode verificar aqui que se eu for parar para contar, eu posso contar de uma em uma linha. Só que existe essa função conte ponto valores. E aí eu vou usar aqui, ó, igual
cont, ponto, valores, e aí ele me pede para identificar na tabela aonde quer que eu selecione para que o Excel me traga a quantidade de valores. Eu vou colocar aqui, ó, da célula 7 A7 até a A23. Vou fechar parênteses e Enter. Você viu que apareceu lá o 17. Contou a quantidade de linhas que está ali, né? Vou apagar aqui. Já está nomeado aqui embaixo a planilha, função conte valores. E agora eu vou passar para a terceira planilha. Vamos lá. E aproveito aí para dizer, se você estiver gostando aí, compartilha esse vídeo, clica aí no curtir e salva como inscrito. E habilita aí o sininho para outros vídeos que entrarem no canal, você ficar sabendo. Agora a gente vai fazer aqui uma outra planilha e nessa tabela aqui a gente vai estar colocando aqui como se fosse um relatório de inscrição de matrícula, pode ser de evento, pode ser uma lista de festa, por exemplo, e aí a criatividade é com vocês. Pode ser diversos exemplos. Vamos lá. Eu quero saber aqui quantos já estão inscritos e quantos e ainda está vazio. E depois eu vou ver outras funções. Por exemplo, eu quero saber quantos... Vou até apagar aqui os OK aqui, ó. Você vai verificar aqui no seu lado. Aqui é a quantidade de inscritos. Automaticamente muda, né? E eu vou colocar aqui, vou chamar aqui a função. A função é igual cont ponto valores. E aí eu vou selecionar o local onde que eu quero que conte e fechar o parênteses. Automaticamente vai me trazer o resultado da quantidade exata que está preenchida. Você vai verificar aqui que cada vez que eu coloco alguma informação, vai modificando automaticamente ali. E aqui, quantidade de não inscritos. E agora, quantidade de não inscritos? Eu vou contar, vou olhar para a tabela, vou contar de 1 a 1? Não, eu vou simplesmente utilizar uma função que vai me trazer esse resultado de forma prática, rápida e eficiente. Eu vou utilizar agora a função contar ponto vazio, ou seja, todas as células que tiverem sem nenhuma informação vai ser contada e apresentada aqui na tela para mim. Vou colocar aqui do lado aqui só para não ocupar espaço aqui, ó. Igual a contar ponto vazio, e automaticamente aqui eu vou escolher aqui qual o local que eu quero que ele conte. E agora eu vou trazer aqui, fechar o parênteses, e ali já está dizendo a quantidade. Você vai perceber que quando eu insiro, ele modifica automaticamente. Interessante, né? E agora eu queria saber aqui também, vamos colocar mais uma função, e aí no caso aqui utilizando já a soma. Ó, a soma de novo sendo utilizada de forma diferente.
Agora eu quero saber o percentual de pessoas que se inscreveram até o momento. Olha que interessante aqui. Igual a célula E9, a célula E9 é aquela quantidade de inscritos, dividido pela soma do E9 e a célula E13. Ou seja, está somando ali a quantidade de inscrito e não inscrito e dividindo pela soma, desculpa, está somando a célula E9 e E13 e dividindo também pela célula E9. No caso, o número que cair ali em ambas, eles vão estar utilizando ali, fazendo percentual automaticamente, tá? Olha que interessante que você já está verificando ali, visualizando. Eu estou apagando ali alguns ok, que está na tela, e automaticamente está mudando. Agora, vamos aí, a planilha eu nomeei como função conte vazio. E agora eu vou para outra tabela, vamos lá, para outra planilha, desculpa. Vamos lá, outra planilha, agora é conte C. Vou usar agora mais uma função, hein? Utilizando aqui a nossa planilha, a tabela anterior, com as descrições de matrículas, eu já contei a quantidade de inscritos, a quantidade de não inscritos, o percentual, e agora eu botei uma condição. Eu só quero iniciar esse curso, eu só quero iniciar esse evento, essa palestra, se tiver maior ou igual a 80% de inscritos. Caso contrário, eu não vou iniciar. E aí eu vou utilizar uma função, mais uma função, hein? Super útil. Agora a gente vai usar igual se, abrir parênteses, aí eu estou botando ali o meu critério. A célula E17, que é o percentual de inscritos, maior que 80%. E aí eu vou botar ponto de vírgula, abre aspas. Se essa condição estiver ok, eu quero que me escreva na tela ali, sim. E eu vou fechar aspas, ponto e vírgula. Se não, ou seja, se essa condição estiver falsa, eu vou colocar ali não. Perceba que está entre aspas. E vou fechar ali com parênteses. Automaticamente me dá, você percebe ali que tem 65% de inscrito, ou seja, não vai iniciar o curso, mas eu vou botar um ok aqui ao lado aqui das células que estão vazias. Ó, 71%, 76%, 82%. E você percebeu ali que automaticamente mudou para cima. É interessante utilizar essa função. E a gente percebe que a gente já utilizou aqui soma, contar a linha, contar a linha se tiver vazia, porcentagem, e a gente colocou agora um critério que é o conte C. Muito interessante isso, e agora a gente vai para outra planilha. Agora vamos utilizar uma função média. Vamos lá? Perceba que nessa planilha aqui,
Deixa eu só aumentar aqui, dar um zoom. E aí, enquanto eu dou um zoom aqui, a gente vai visualizar agora aqui, ó. Utilizamos a função soma, você viu aqui no total geral, tem uma função soma que está trazendo o resultado da coluna F, toda a coluna, né? Número de pedidos, a gente está usando aqui a função conte valores, que é o total de pedidos, e agora a gente vai utilizar aqui a função média. Essa função média é também muito utilizada para a gente saber qual é a média de diversos valores, né, que a gente está vendo em determinada tabela. Tá? E a maneira de a gente chamar essa função é igual a média, e aí mesma coisa que a gente fez lá no soma. A gente não colocou aqui F8 até F24 nessa tabela aqui. Então, vamos lá. Ela já me traz automaticamente essa média de valores. É interessante e muito prático. E agora a gente vai para mais uma função. A gente usou a função média, mas e se fosse uma venda? Se eu quisesse saber aqui agora uma função, saber se um cliente, qual cliente que comprou um menor valor ou um cliente que comprou um maior valor, ou seja, menor e maior valor de venda. Se tiver uma tabela muito extensa, com muitos dados, fica quase que imperceptível a gente fazer isso pegando número a número. E vai ser muito tempo para fazer isso. Então a gente vai utilizar essa função. Essa função está aqui, ó, igual a mínimo, tá? E a gente vai selecionar a tabela, ou seja, a coluna que a gente quer que traga o valor, que o Excel traga esse valor, a função mínimo, no caso aqui F12, 2.F28, é onde está o valor que eu quero que o Excel busque e faça esse cálculo automaticamente. E maior valor de vendas? Está lá, ó, igual a máximo, abre parênteses, F12, 2.F28 e fecha parênteses. Você vai verificar utilizando a função mínimo e máximo, e ali vai trazer o menor e o maior resultado. São funções básicas, funções que são muito utilizadas, tá? E em diversas partes de tabelas. Essa tabela aqui que a gente está colocando é uma tabela simples, básica, mas em outros vídeos aqui no canal vocês vão verificar que está sendo utilizado todas essas funções de forma juntas, de modo a trazer outros resultados de forma mais eficiente, tanto na parte visual quanto na parte de dados de eficiência. Vamos agora lá para a planilha função PROC-V, também muito utilizada essa função PROC-V. Eu vou tirar um pouquinho aqui do zoom, porque eu acho que tem muito zoom aqui na tela. Opa, acho que agora diminuiu demais. E essa função aqui, ela vai retornar, ela vai procurar primeiramente os valores que estão na vertical, tá? Ou seja, que estão na
coluna e vai me trazer os valores que eu quero, que eu estou buscando, só que tem algumas particularidades, tá? A gente viu ali na tela anterior a função mínimo e máximo, que me trouxe o menor valor de venda, né, e o maior valor de venda. Só que agora eu quero saber, por exemplo, quem fez essa compra. Quem foi a pessoa que comprou o menor valor e quem foi a pessoa que comprou o maior valor. Tá? Então vamos lá utilizar a função PROC-V. A função PROC-V traz aqui igual PROC-V, abre parênteses. E aqui, ó, vamos chamar os critérios, hein? Tá lá H16, ou seja, eu estou buscando aqui o valor do H16, procurando aqui, ó, quem está aqui com 15,97, e depois eu estou pedindo para buscar na planilha, e você vai perceber que a função PROC-V vai buscar da esquerda para a direita. Eu estou dizendo ali que aonde meus dados se encontram é na coluna E, e aí eu vou E e F. Eu vou selecionar toda essa coluna. A partir de agora, o PROC-V está entendendo que minha planilha, desculpa, minha tabela não é mais isso tudo, e sim a partir deste intervalo que eu selecionei. Se tiver tudo correto, você vai perguntar aqui também, você está vendo que eu marquei aqui E12 até F28. Só que eu quero que a tabela me traga aqui, eu quero que me traga a segunda coluna. A segunda coluna da minha tabela do PROC-V agora é o nome do cliente e não mais pedido. Cuidado para não se confundir, tá? Utilizando o PROC-V, a minha tabela passa a ser o meu intervalo que eu selecionei. Só que agora, neste meu intervalo que eu selecionei, eu quero que o PROC-V me traga a coluna 2, ou seja, cliente. Coluna 1 virou total e coluna 2 virou cliente. Se isso for verdadeiro, me traga o nome da pessoa, se não, ponto e vírgula, vai me trazer falso, ou seja, vai me trazer um erro. E eu vou fechar com parênteses. Ali, automaticamente, ele me trouxe que o cliente Vitor comprou R$ 15,97. Este foi o menor valor de compra realizado nessa tabela. E o maior? Para o Excel me trazer o maior valor, eu estou utilizando para que ele me procure, primeiramente, nós não utilizamos aqui para saber quem é o valor máximo da tabela, não tem aqui o valor máximo, aqui na tabela, na coluna H, número 9. Então, agora eu vou chamar o PROC-V com a mesma função lá de cima, sendo que eu estou direcionando para a célula que eu estou pedindo, ou seja, o maior valor de venda.
ele vai me trazer o maior valor de venda dentro da tabela que eu selecionei, ou seja, de novo, total e cliente. Estou querendo que ele me traga a coluna 2, que é cliente. Se isso não for verdade, que interprete como erro, ou seja, eu botei falso. E aí, apertando o Enter, ele vai me trazer ali que o Sérgio comprou o maior valor de venda e ele me trouxe aqui de forma clara. Está vendo como é muito importante cada função, cada detalhe? Se faltar qualquer comando, qualquer ponto e vírgula, aspas, fecha aspas, o Excel vai dar algum erro. Mas isso você pode também modificar e corrigir até que seja tudo feito de acordo com os procedimentos corretos. Olha, aproveita de novo aí, se inscreve no canal, curta esse vídeo, compartilha, se inscreva aqui no nosso canal, ativa o sininho e se você gostou, dê o like. Até a próxima!